Cumprimento inicialmente a Andréia Roque, do Instituto Brasil Rural, uma empresária, uma referência no turismo rural no Brasil, na América, e que me dá muita satisfação de estar nesse evento com colegas estudiosos internacionais da área do turismo no espaço rural. A minha palestra trata da gestão ambiental dos meios de hospedagem do espaço rural, mas, na verdade, para falar da gestão ambiental, nós precisamos falar um pouco do que nos traz até aqui. Quais foram as minhas inspirações de estudo? Então, eu tenho vários autores, trago alguns nessa apresentação, que são autores que entendem que o desenvolvimento do turismo no espaço rural ele está sempre aliado à valorização do potencial das localidades, essas localidades com tantos atrativos naturais, atrativos culturais, que são apontados por autores como Silva, como Cristóvão, como Cavaco, como Santos, em alguns estudos de Novaes, e a professora Regina Schuttler, nossa vizinha aqui da Argentina, Tomás, colegas nossos, o Hall, entre outros autores, né? E esses autores exatamente defendem todas as possibilidades de diversificação dessas atividades e desses serviços prestados no espaço rural. Dentre eles, destaca-se o lazer, a gastronomia, a hospedagem, o convívio com a ruralidade, né? Esse espaço rural também apresenta condições para a execução de eventos culturais, né? De um trabalho lindo que se faz com o turismo pedagógico, entre outras experiências do campo. Existe, então, uma aproximação dessa realidade, né? Das várias regiões, sejam regiões do nosso continente, sejam regiões do Brasil, sejam as regiões do mundo, que acabam sendo respaldados por teorias como de professora Tulic, da USP, da ECA-USP, da professora Adir Rodrigues, da professora Carminda Cavaco, né, nossa colega de Portugal, do meu orientador, professor Mário Beni, da USP também, Paulo Pires, nosso colega aqui da Univale, da Rosângela Tomás de Queiroz, entre tantos outros pesquisadores que vêm confirmando em suas discussões teóricas e em suas reflexões a pluriatividade rural. Por que essa pluriatividade rural? Porque o turismo rural ele apresenta cenários, e que são exatamente cenários potenciais para o desenvolvimento da atividade turística. Essa diversidade, essas diferentes possibilidades de desenvolvimento de tipologias nos espaços rurais acabam, então, resultando nessas potencialidades e especificidades, né? Como eu dizia, naturais, culturais, históricas, que acabam tendo um grande apelo, que são fator de atratividade, que são forças que atraem turistas, que atraem visitantes para o espaço rural. Para usufruir dessas experiências, desses serviços prestados nas propriedades rurais, e isso é muito interessante porque acaba gerando uma oportunidade de negócio e renda alternativa para o produtor rural, para o colono, para o pequeno agricultor. Temos ainda, nesse cenário potencial, situações que se revertem muito positivamente, como o caso agora da Organização Mundial de Turismo, que acaba elegendo turismo e desenvolvimento rural como um impulsionador para a retomada dessa atividade pós-pandemia. Então, o turismo rural, nesse cenário potencial, ele apresenta uma amálgama de possibilidades, né? De hospedagem, de visitação, essas fazendas, aos sítios, museus,
de compras de visitação a feiras de artesanato, de praticar o ecoturismo, de praticar atividades equestres, de pesca, de acompanhar a criação e o manejo de animais nessas propriedades rurais, das atividades pedagógicas, e entre elas eu ressalto um projeto muito próximo de onde eu trabalho e onde nós temos usufruído do turismo de espaço rural, que é o projeto Viva Ciranda, que acontece em Joinville, e é fruto até de alguns estudos de caso, de artigos já publicados em revistas conceituadas. Ainda temos espaço para as festas das flores, a festa da uva, a festa do pinhão, a festa do figo, a festa do morango e tantas outras festas que ocorrem, sejam elas das tradições folclóricas, das tradições religiosas, enfim. Tá? Aparece aí a grande oportunidade também para o comércio de bebidas e alimentos como vinho, doce, mel, o queijo, a aguardente, os pães, né, os embutidos, os doces, as bolachas, como chamamos aqui no Sul. Tá? E, recentemente, também, nós temos observado que, com o processo da pandemia e o isolamento, a comunidade de Santa Rosa de Lima, que é um município muito próximo da capital de Florianópolis, na encosta da Serra, já subindo para a região serrana de Santa Catarina, desenvolveu um projeto muito interessante com a organização de cestas orgânicas muito bem apresentadas e que foram a alternativa encontrada para escoar os produtos na época da colheita. Né? Aí alinha-se também a gastronomia, os saberes e os fazeres, né, da culinária regional, da culinária local, com a interferência de todos os fatores de imigração dessas comunidades, né? E dessas atividades que geram esse potencial, né, essas possibilidades existentes no meio rural, nós vamos encontrar a possibilidade também do alargamento das fronteiras turísticas, né? E a interligação com os diferentes segmentos. Acabam surgindo aí novas oportunidades de construção, de criação de novos caminhos, de novas rotas, tá? De aproveitamento desses atrativos por onde as rotas passam, por onde as caminhadas passam, as cavalgadas passam, e que acabam, então, movimentando toda a cadeia produtiva rural. Tá? Essas novas motivações ocorrendo agora, nessa fase pós-pandemia, elas estão muito voltadas para o lazer. E o lazer em espaços naturais, né? Ao ar livre, em família, em pequenos grupos, as viagens de pequenas distâncias, estamos aguardando ansiosamente que passe essa pandemia para que possamos, né, viajar e retomar atender as nossas motivações e as nossas expectativas de lazer. Então, o turismo rural acaba se alinhando, né, com todos os preceitos de um turismo local, um turismo de base local, dos saberes e fazeres, como eu dizia, das afetividades, né, de um turismo de experiência. A gente tem visto nas lives que muitos estudiosos estão aí prevendo que as pessoas, depois dessa fase da pandemia, elas estão com as suas afetividades muito mais aguçadas. Então, certamente, o turismo de espaço rural, se já vinha sendo um turismo de experiências, agora ele vai ser muito mais um turismo que até se denomina como um turismo mais íntimo, um turismo de maior relacionamento com as comunidades locais. Esse até é um aspecto bastante favorável. Tá? Então, pós-pandemia, aumentará esse interesse também dos agentes de viagem, né, das operadoras, para promover exatamente a venda desses pacotes turísticos para a área rural
E se não, esses pacotes, essas viagens, esses passeios estarão sendo organizados pelas famílias, né, por conta dessa expectativa que nós estamos de uma liberação e das possibilidades de desenvolver as viagens, de fazer contatos com outras pessoas, de passar por outras experiências, né? De passar por experiências gastronômicas, por experiências culturais, né? Por experiências de novos conhecimentos e de novas vivências. É evidente que haverá toda uma preocupação com o atendimento dos protocolos de higiene e segurança para a execução dessas atividades ao ar livre. Tá? Então, nessa perspectiva de turismo rural e dessa multifuncionalidade, nós vamos verificar, né, essas propriedades rurais, certamente também ansiosas e se preparando e se reorganizando, se reinventando para esperar e receber essas pessoas, essas famílias, com crianças, com idosos e das mais diferentes faixas etárias. Né? Para o quê? Para os eventos, para curtir as propriedades rurais, para que as crianças convivam com os animais, para que as pessoas consigam curtir as festas, né? Os aspectos da cultura. A figura que trago aqui, inclusive, é uma figura da festa do milho, para curtir a gastronomia, como eu dizia, e exatamente essa multifuncionalidade, né, é que é responsável pela ativação e pela diversificação das atividades de negócio, né, de tal maneira que essa atividade das populações rurais, né, ela hoje não está somente vinculada à agricultura, né, mas ela também se vincula, ela procura se vincular com outros ramos da economia, que acabam sendo, então, alternativos à agricultura. Isso já dizem autores como Snader, como Crisborca, como Sgrimger, e essas comunidades, então, estão preparadas para receber os turistas, para oferecer a eles experiências inusitadas, com estrutura de hospedagem, com cultura, com gastronomia, com informações, com hospitalidade, com muita hospitalidade, porque o espaço rural ele é um espaço de hospitalidade. Junto, né, ou agrega-se a isso, a qualidade dos produtos e serviços, mas também as práticas sustentáveis. E agora intensificadas com o uso dos protocolos de segurança e de higiene. Esta figura que eu trago, inclusive, é de uma propriedade rural que trabalha com agricultura orgânica, uma pequena propriedade rural da região também de Santa Rosa de Lima, e que tem hospedagem, que tem a parte de alimentação e com muitas práticas sustentáveis na propriedade. A maioria dessas propriedades rurais, na verdade, elas estão muito envolvidas e muito comprometidas com as práticas sustentáveis. Essa multifuncionalidade, como eu dizia, ela tem também toda uma relação com o social e com o ambiental. Então, tem aquele arcabouço teórico que eu comentava muito rapidamente, porque não é o foco dessa fala. Todas as observações empíricas, né, das pesquisas que estão publicadas e que publicam as diferentes atividades que ocorrem no turismo de espaço rural, né, com os serviços vinculados às características, à cultura dos países, das regiões, das comunidades, né, dos equipamentos turísticos que oferecem, enfim, as diferentes modalidades que compõem essa globalidade dos movimentos turísticos no espaço rural. Mas eu chamo a atenção, né, que isso só vai acontecer na perspectiva da sustentabilidade
social, ambiental, cultural, na medida em que atender aos preceitos e aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E quando a gente analisa os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, nós conseguimos rapidamente verificar que, com o turismo no espaço rural, nós estaremos permeando e caminhando em pelo menos uns 10 desses objetivos. Então, se imaginarmos esses 10 objetivos pelos quais o turismo no espaço rural permeia, e todas aquelas ações, as 167, 168 ações, né, que decorrem para o atingir dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, nós temos uma situação altamente promissora para o desenvolvimento de um turismo rural cada vez mais sustentável. Né? Mas ele precisa de um planejamento e de uma gestão adequada na busca, no comprometimento dos resultados das próprias ODS, né? Dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, aqui também retoma-se a importância dos impactos econômicos e sociais, né? Mas impactos econômicos e sociais que, na verdade, reflitam em ganhos, em empoderamento, em melhoria de qualidade de vida, em emprego, em geração de renda, em inclusão. Né? E nessa criação e nessa implantação de novos negócios no espaço rural, nós precisamos também buscar e demandar dos demais organismos, principalmente do poder público, a infraestrutura necessária, antes para a qualidade de vida de quem vive no espaço rural, né? Mas também para que o turismo no espaço rural possa se desenvolver de um modo mais sustentável. Isso nos faz refletir e nos faz lembrar também, né, de que de compromissos nós chegamos a resultados. E não devemos nos prender somente nos compromissos, mas compromissos que realmente atinjam e façam com que os resultados apareçam. Por quê? Nós temos vários planos nacionais de turismo, né? O mais recente, de 2018 a 2022, ressalta as contribuições do setor para o desenvolvimento econômico, social e erradicação da pobreza. Agora, como estão os resultados? O compromisso está muito bem evidenciado, né, no documento do Plano Nacional de Turismo. Agora, como estão os resultados? Até que ponto os resultados realmente conseguiram, no caso nosso, do turismo de espaço rural, o desenvolvimento econômico, social e a erradicação da pobreza? Ainda acrescenta-se ali o Planejamento Estratégico 2020-2023, que tem como missão, observem a missão, fortalecer o turismo no Brasil de forma competitiva e sustentável, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. Então, o que se percebe ao longo das décadas que viemos acompanhando as atividades do turismo e as atividades do turismo no espaço rural, que, na verdade, nós temos bons projetos, mas nós temos boas estratégias que, pelo que está no papel, parece que vão chegar a resultados,
Mas, na verdade, nós chegamos a alguns resultados, mas não chegamos aos resultados de todas as estratégias. Então, a minha fala, ela acaba sendo um pouco crítica nesse sentido. Por quê? Porque nós já viemos há décadas trabalhando, tentando, demandando políticas, sim, demandando estratégias para o desenvolvimento do turismo, inclusive do turismo rural, mas nós estamos com algumas conquistas, sim, mas muitas conquistas ainda, ou seja, muitos resultados ainda precisam acontecer. Para quem vem acompanhando, quem está nesse evento, os colegas que estão nesse evento e que vem acompanhando todos os movimentos em prol de um turismo rural sustentável, conseguem entender do que eu estou falando e do quanto as instituições vinculadas ao desenvolvimento do turismo rural, desde a década de 90, vêm demandando por um turismo rural sustentável. Repito, que já conseguiu muitos resultados, mas que ainda precisa conseguir outros resultados. Temos a Abratur, temos o Instituto de Desenvolvimento de Turismo Rural, o próprio Ministério do Turismo, com os seus projetos, com os seus planejamentos estratégicos. Um dos programas muito interessantes para o desenvolvimento do turismo no Brasil está no Programa de Regionalização do Turismo. E na perspectiva, poderia colocar aqui tantas outras instituições que estão nesse movimento de resultados para o turismo e para o turismo rural. Preciso acrescentar também o recente movimento, né, do turismo rural consciente, que é uma outra força, o desenvolvimento do turismo no espaço rural. É todo um movimento provocado por um grupo muito forte, né, impulsionado pelo Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural, pela Abratur e tantas outras organizações que vêm se envolvendo com o turismo rural. Então, o que nós precisamos, e continuaremos insistindo nessa premissa, é a de que todos os atores, o poder público, a iniciativa privada, ONGs e a comunidade, devem participar e se comprometer de maneira integrada, cooperada, né, coletiva. As comunidades têm dado grandes exemplos nesse sentido, de trabalho coletivo, de trabalho construído em comunidade, de maneira integrada, buscando forças para um objetivo comum. O poder público tem feito, mas poderia fazer mais. A iniciativa privada vem assumindo a sua parte, porque ela tem e trabalha com planejamentos mais estratégicos na busca de resultados. E nós temos aí as parcerias também de outras organizações. Então, o que significa essa minha fala, né? Quando eu falo de que todos os atores precisam estar abraçados, precisam estar integrados nos propósitos de um turismo de espaço rural sustentável. Significa que eu quero apelar por esse comprometimento, então, com o planejamento, com a implantação desse planejamento, com o desenvolvimento e com uma gestão e controle da sustentabilidade nesse movimento, nessa dinâmica do turismo. E isso, evidentemente, para atender às concepções estabelecidas pelas instituições de desenvolvimento sustentável, que também nós viemos desde a década de 70 com tantos movimentos e que ainda não conseguimos de todo os resultados esperados. Então, o propósito é de que se trabalhe, que se reforce
intenções e atitudes nesse processo de melhoria contínua para que se chegue a um turismo sustentável. E eu pego essa figura da NBR 15401, né, de 2006, nos preceitos da implantação de práticas sustentáveis, da gestão sustentável em meio de hospedagem, e que ela propõe muito fortemente, né, esses 7 pilares, mas esses 7 pilares envoltos por uma força que vem do planejamento, da implantação deste planejamento, da verificação dos resultados. O que se percebe que o planejamento existe e que o planejamento é muito bem feito. Nós somos referências até em planejamentos. Nós temos uma expertise nas nossas universidades, nas instituições voltadas para planejamento e desenvolvimento. Então, esta parte laranja do planejamento, ela está muito bem. A parte da implantação que começa a apresentar alguns gaps, algumas dificuldades. E por conta dessas dificuldades, nós também temos a parte da verificação desses resultados com sequelas. E daí nós ficamos de novo naquela busca no replanejamento, nas novas ações, no recriar ações para trazer o dinamismo, o movimento necessário para a atividade turística na perspectiva da sustentabilidade social, cultural, econômica. Esses pré-requisitos, né, do compromisso, das parcerias, essa parte da minha fala, então, está, e não existe outra saída, nós temos visto isso em muitas ações exitosas, em muitos projetos exitosos, internacionais e também aqui no Brasil. Isso não vai acontecer se não fortalecerem-se essas parcerias, cooperação do setor público, das entidades, do setor privado, das instituições, associações, das organizações não governamentais. Há de se ter aí toda uma logística de transporte, comunicação, aquela infraestrutura que eu falava anteriormente. Mas há de se ter também as condições de legalização, de fomento às iniciativas de turismo no espaço rural. E um item que eu vejo de extrema importância nesse processo é a capacitação, que eu, como pedagoga, devo dizer que acredito que um programa de educação para o turismo, especialmente no turismo rural, onde a gente percebe que tem os cursos do Senar, os cursos da Emater e de outros organismos voltados para a parte dos agricultores, né, da atividade agrícola, o que se precisaria instituir é uma educação para o turismo. As crianças e os jovens da área rural, eles precisam ter conteúdos que os façam entender o que é o turismo, a importância dessa e como essa atividade pode ser desenvolvida dentro dos princípios do desenvolvimento sustentável. Então, eu tenho uma certeza de que, se nós tivéssemos um investimento de políticas públicas voltadas para a educação, mas uma educação para o turismo, com projetos e com programas de conscientização nas escolas,
desde o ensino fundamental até o ensino médio, nós teríamos também melhores resultados na implementação daqueles nossos planejamentos. Então, ficam aí alguns questionamentos, né? Quando pensamos nas práticas sustentáveis do turismo de espaço rural, né? Minha sigla aqui é o turismo de espaço rural. Será que evidenciamos as práticas sustentáveis do turismo do espaço rural o suficientemente? Eu até acredito que nós fazemos, e fazemos às vezes do modo informal e às vezes de modo informal, de maneiras alternativas. Com certeza que nós fazemos. Eu canso de visitar propriedades rurais e verificar o quanto, às vezes, de um modo muito alternativo, eles utilizam de práticas sustentáveis. Que não as da 15.501. Né? São práticas que acabam contribuindo para o meio ambiente. Então, essas comunidades do espaço rural, sejam elas comunidades de colonos, sejam comunidades quilombolas, sejam comunidades sertanejas, comunidades caiçaras, as diferentes comunidades com tantas influências na sua cultura, no seu modo de viver, no seu modo de fazer, né? Os assentados, e tantas comunidades onde acontece o turismo de espaço rural, muitas vezes, como eu dizia, elas praticam ações sustentáveis. Mas muitas vezes elas esquecem de evidenciar. E é importante que se evidencie, porque evidenciando as práticas sustentáveis, nós temos um ganho, essa comunidade passará a ter um ganho como uma comunidade comprometida com as ODS. E eu teria também a questionar aqui para uma reflexão. O produto turístico rural está, então, comprometido com os princípios das ODS? Em que proporção esse comprometimento acontece? Que estatísticas nós temos desses resultados? Ainda pergunto qual o diferencial do turismo do espaço rural na qualidade de vida, na segurança, na confiabilidade. E que agora nós temos que nos esforçarmos muito mais para buscar esse diferencial de segurança e de confiabilidade desse visitante ou desse turista. Porque o comportamento de quem viaja, de quem faz turismo, de quem sai de casa, de quem sairá de casa a partir dessa fase aguda, dessa fase da pandemia, pós-pandemia, essas pessoas, elas com certeza fortaleceram uma atitude que é a exigência da segurança, e essa confiança que as pessoas vão ter ou precisam ter para realmente visitar aquela pousada rural, para visitar aquele espaço rural de day use, para fazer uma atividade coletiva de esportes, de lazer, enfim, de pesca, de cavalgada, de caminhada nessas propriedades rurais. E aí, um último questionamento que eu faço é aquele questionamento, então, voltado para: estamos inovando? Estamos nos ressignificando? Porque, com certeza, muita coisa será diferente a partir do momento em que abrimos as nossas porteiras para receber os nossos turistas, os nossos visitantes. Essa foto que aí está
É uma foto de antes da pandemia. As ilustrações que aí estão são ilustrações de antes da pandemia. Pós-pandemia, o movimento e a dinâmica dessas ilustrações serão outras. E nós precisamos nos perguntar nesse sentido. Nós precisamos nos perguntar enquanto consultores, enquanto profissionais de uma instituição que trabalha com o turismo do espaço rural, seja o Senar, seja a Emater, seja Sebrae, seja a Epagre, Embrapa, enfim, as secretarias estaduais de turismo, as secretarias estaduais da agricultura, meio ambiente, enfim, essa integração que eu pedia lá na frente que precisa acontecer, ela tem que acontecer no sentido de dar esse apoio, de elucidar, de orientar esse proprietário rural para esse novo tempo. E daí vem a importância que eu falava da educação para o turismo, da capacitação. E aí, se lembrarmos de algumas pesquisas, eu rapidamente puxei algumas aí na semana, enquanto preparava esses slides, e me deparei com um estudo aí de empresas, né, que trabalham com marketing, onde alguns estudos realmente nos chamam a atenção de como pensarmos e nos organizarmos para receber nas nossas propriedades rurais. E vejam, e para receber, no sentido de atender e de chamar a atenção, de ser atrativo em nossa propriedade para essa demanda de mercado. Porque nós temos estudos que dizem aí, né, que a geração Y, os millennials, 75% deles, nas suas viagens, querem contar com uma estrutura ambientalmente sustentável e que isso passa a ser um diferencial no meio de hospedagem, num hotel. Vejam que, se nós temos nessa faixa etária aí, 75% de pessoas que, nas suas viagens, valorizam a estrutura ambientalmente sustentável, isso é bastante significativo. Merece uma reflexão. 91% desses entrevistados acreditam que contar com opções de alimentação saudável é imprescindível em um estabelecimento voltado para a hospitalidade. Então, vejam o filão que as propriedades do espaço rural, que as pousadas, que os meios de hospedagem do espaço rural têm. Só que isso precisa ficar evidenciado. Eu também procurava, fazia uma pesquisa muito rapidamente, Ana, enquanto organizava esses slides. Se nós entramos nos sites dos meios de hospedagem de espaço rural, dificilmente nós encontramos no site alguma chamada para o exercício, para as práticas para as práticas sustentáveis nesses meios de hospedagem. Mas as pesquisas estão aí dizendo que 75% entende como diferencial no motel as questões voltadas para um ambiente mais sustentável. 91% desses, né? Então, ainda soma-se aí a questão da alimentação saudável. Então, essas tendências de mercado, elas passam a ser importantes para uma análise de como nós vamos nos comportar nesse novo tempo. E essas pesquisas são do tempo passado. Tá? Elas não são de agora,
do tempo da pandemia. Imagine o quanto isso acelera pós as preocupações decorrentes da preocupação que nós temos de contaminação por coronavírus. Tem um outro estudo essa empresa de São Paulo, também, a Review também é de São Paulo, que agora se fundiu, outras duas empresas geraram uma terceira empresa, que não me recordo agora. Mas o que eu quero chamar a atenção também é para essa geração, né, que está vindo aí do fim da década de 90 até 2000, que é uma geração tão jovem, né, que está aí com menos de 20 anos. Ela diz que quer pagar por produtos sustentáveis e que, inclusive, está disposta a pagar mais caro por esses produtos, que ela entende que isso é mais caro. Assim como quando nós compramos produtos orgânicos nas gôndolas dos supermercados, nós sabemos que eles têm um diferencial de valor. E igual essa geração Z, ela procura por produtos sustentáveis. E reforça o que o estudo da empresa anterior colocava já, né? De que 91% busca por alimentação saudável, porque acha a alimentação saudável alguma coisa imprescindível. Ainda um outro estudo de uma outra empresa de marketing sustentável, a QMS Certification Service, ela fala de uma pesquisa da prática de ações sustentáveis nos meios de hospedagem. E ela diz que 87% pretende iniciar um programa de sustentabilidade. 34% não sabe como divulgar suas práticas sustentáveis aos hóspedes. E 83% não conhece a metodologia ou práticas que podem ser implantadas em seu meio de hospedagem. Então, vejam que essa é uma outra estatística que chama atenção para o quanto nós ainda precisamos bater nessa tecla das práticas sustentáveis. Um estudo também feito pela TripAdvisor diz, né, que em viagem as pessoas 75% consideram o meio ambiente nas decisões de férias. Vejam, 75%. Então, esses resultados eles vão se alinhando, vocês percebem? 30% se esforçam para compreender o impacto ambiental de suas viagens. 40% gostariam de fazer escolhas sustentáveis em suas viagens, sempre ou frequentemente. Então, já é importante também. 71% já se hospedaram em algum com práticas sustentáveis. E 48% não sabem onde encontrar essa informação. Há poucos instantes eu falava de que nós verificamos muitas práticas sustentáveis em meios de hospedagens, mas essas práticas não estão reveladas nos sites, não estão socializadas. E isso é importante. Quando nós nos deparamos com pesquisas de mercado que apontam essas realidades, convém ficarmos atentos quando pensamos nas atividades do espaço rural e do nosso produto, de como estamos construindo, criando esse produto e que práticas sustentáveis nós estaremos embutindo nessas práticas e nesses meios de hospedagem do espaço rural, nos restaurantes. Então, a consciência ambiental e o marketing ecológico, ele vem sendo defendido lá na teoria, e essas chamadas que eu faço aqui são de autores que eu utilizo, inclusive, e utilizei na minha tese do doutorado, quando estudei sobre a gestão ambiental, onde os autores
referenciavam da responsabilidade social como um benefício para a comunidade, né, para quem está ofertando algum serviço turístico, mas também para os turistas. Práticas de gestão ambiental proporcionam significativas melhorias nos custos das empresas. Empresas começam a sofrer pressões públicas e políticas para atuarem com ética e responsabilidade social. Olha aí as ODS. Os consumidores estão conscientes em exigir das empresas, né? Nós estamos vendo consumidores cada vez mais conscientes nessa exigência de comportamentos ecologicamente adequados por conta nesses locais que eles visitam. A responsabilidade ambiental dos meios de hospedagem pode ser caracterizada como um ato consciente e de marketing local. Consciência ecológica quanto ao não desperdício de recursos e empenho em reciclagem de materiais e produtos, né, e a propensão de um estilo de vida menos consumista é uma outra variável teórica que aparece muito. Consumidores com atitudes positivas em relação a produtos verdes acabam se destacando, né, e promovem e demandam a criação também de um novo mercado. Eles estão aí criando um novo mercado. E, de repente, nós não estamos conseguindo trazer esse turista para o nosso empreendimento. São questões que nós precisamos refletir. Preocupação dos hóspedes de diversos lugares do planeta com as melhores práticas ecoturísticas. Compras socialmente responsáveis, com exigências de comportamentos ecologicamente adequados. Estudos sobre comportamento de turistas e prestadores de serviços turísticos e manejo de resíduos no âmbito dos meios de hospedagem é uma outra variável que acaba tendo muita interferência nas práticas sustentáveis. Então, precisamos pensar nessa sustentabilidade, sim, nessa convergência dos princípios de sustentabilidade dos nossos empreendimentos. Micro, pequenos empreendimentos, nas nossas propriedades rurais, não é? Pensando nessa sustentabilidade social, na sustentabilidade econômica, na sustentabilidade ambiental, com o aumento, né, da capacidade dos recursos naturais, dos recursos renováveis, do incentivo aos programas de educação ambiental e de educação para o turismo, que eu defendo tanto, de regras adequadas agora, né? As regras adequadas para uma adequada, né, proteção ambiental, sanitária e de segurança. A questão da gestão eficiente dos recursos públicos e privados lá na sustentabilidade econômica, a afirmação do turismo no espaço rural como uma marca de produtos e serviços singulares, de experiência, de base local, na perspectiva daquelas ações cooperadas que eu falava lá na frente, mais compartilhadas, mais intimistas, mais de vivência, de proximidade. E o social que está envolvido lá, com essa equidade na distribuição do ter, da qualidade de vida. O turismo no espaço rural, então, oportunizando verdadeiramente emprego e renda, interatividade dos membros da comunidade no processo de planejamento e gestão, turistas mais responsáveis com as questões éticas e sociais desse turismo cooperado e igualitário, como eu falo. Então, as oportunidades estão tanto para o lado da oferta, como também estão para o lado da demanda, o lado do mercado. Então, nós estamos com todas as forças e com todo o potencial para verdadeiramente nos comprometermos com essa convergência dos princípios da sustentabilidade das ODS. Tá? E daí nós temos aí muitas iniciativas de meios de hospedagem, aqui preocupados com esse impacto, seja na construção, seja na operação dos diferentes setores, né, desses meios de hospedagem. Então, se preocupa com essas questões ambientais, né, e também essa preocupação com o impacto ambiental.
A Cor tem dado um exemplo, né? Tem plantado na Serra da Canastra mais de 500 mil mudas, né? Dentro daquele programa do Plante Planeta. As questões, né? E aí a gente sabe a interferência do plantio das árvores em todo um povoamento de fauna e flora nativa, né? Importância nas bacias hidrográficas. A questão dos selos verdes utilizados pelos meios de hospedagem, tá? O selo do nosso turismo rural consciente. E quando pensamos nesses selos, nós sempre pensamos, né, na preocupação com resíduos, com a reciclagem, com a biodegradabilidade, entre outras práticas. A classificação hoteleira, o SB Class, né, que foi implantado em 2011, e que tinha uma proposta muito interessante, porque ele tratava da parte do estabelecimento hoteleiro, no que se referia a serviços, tá? A parte da infraestrutura física e uma parte muito importante, que era a parte do comprometimento com a sustentabilidade ambiental. E nós temos, inclusive, hotéis, fazenda, que conseguiu a categoria de hotel 5 estrelas, né? Porque essa classificação hoteleira ela era voltada para os selos com as estrelas, né? Infelizmente, é um programa um projeto, né? Uma classificação que teve um envolvimento muito forte da sociedade, em reuniões, em oficinas, por todas as regiões do Brasil, transformou-se em um documento muito bem elaborado, muito preciso, com a participação do Inmetro, né? Com o próprio Ministério do Turismo, mas que acabou agora, conseguiu alguns hotéis classificados e agora está meio que parado. Né? As normas, como eu dizia, né, da ABNT, da NBR 15401, que regulamenta, então, todo o modelo de gestão sustentável nos meios de hospedagem, vem aí com essa preocupação de uns itens primordiais relativos ao controle dos impactos ambientais no meio natural, da conservação, da revitalização, da recuperação dos recursos naturais, resultados econômicos com ética, justiça social, interação com os demais integrantes da cadeia produtiva do turismo, então, proporcionando resultados locais, acho muito importante esse fator, mas são programas que são selos que nós conseguimos, certificações, aliás, que os meios de hospedagem vão conseguir a partir de um processo de inscrição, né, no sistema que tem cobrança e que também não necessariamente, vamos dizer assim, vá despertar interesse nos meios de hospedagem no espaço rural, salvo os maiores, os que têm maior estrutura de hospedagem. Né? Mas está aí como uma NBR, né, 15401, como uma NBR que vem trabalhar todo o modelo de gestão sustentável nos meios de hospedagem. Eu trago aqui, então, uma ilustração de alguns meios de hospedagem. Nas primeiras figuras, aqui acima à direita, estão os meios de hospedagem do espaço rural da região serrana, Lages, Fazenda Barreiro, Fazenda do Boqueirão, e trago também aqui a central, essa figura central é de um hotel que também é considerado um dos hotéis mais sustentáveis do Brasil, e ele trabalha fortemente com hortas orgânicas, né? O Verde Green em João Pessoa, todo comprometido com atitudes sustentáveis em relação a resíduos, em relação a educação ambiental, a horta orgânica, né?
A pousada aqui mais rústica abaixo, né, com madeira de eucalipto, é uma pousada de menor estrutura, no sítio, é um sítio Nona Lourdes, que fica aqui próximo também em Nova Trento, perto de Nova Trento. E aí temos a pousada também, um hotel fazenda, que eu falava, hotel fazenda 5 estrelas, né? Este maior aqui com as piscinas, que fica na região norte de Santa Catarina. Eu não consegui pesquisar, não encontrei, mas me parece que é o único hotel fazenda 5 estrelas dentro daquela que conseguiu 5 estrelas naquela classificação do SB Class, né? Fiz questão de trazê-los, é um hotel que também foi objeto de estudo quando eu trabalhei a minha tese do turismo no espaço rural e a gestão ambiental nos meios de hospedagem. Tem um outro hotel bem interessante aqui acima, na tela à esquerda, que é aquele em Bonito, o Eco Hotel, que tem todo um comprometimento desde a construção, do artesanato local, a decoração com produtos locais, a questão toda de resíduos, água, energia, enfim, todos aqueles preceitos do desenvolvimento e de práticas sustentáveis, né, da gestão ambiental na hotelaria. Então, essas iniciativas estão acontecendo, a exemplo, acho que o meu tempo já está passando aqui, a exemplo da Associação dos Hotéis Roteiros do Charme, que trabalha o Código de Ética, a Brastoa tem todo um selo também aqui, um projeto de sustentabilidade, os selos ecolíderes, né, criados em 2003 pela TripAdvisor, uma experiência muito interessante que eu também tenho acompanhado, do gerenciamento de resíduos do Hotel Buller, na região serrana do Rio de Janeiro, inclusive rendeu a publicação pelo Senac de um pequeno livro, Lixo Mínimo, onde tudo é aproveitado naquela pousada. É uma referência, eu sempre trabalho bastante nas minhas aulas, inclusive quando falo de práticas sustentáveis. Recentemente, e isso é importante colocar nesse momento, a Serra Catarinense aprovou um programa de certificação que denomina Selo Serra Sustentável. Isso foi aprovado junto ao Ministério do Turismo, com recursos vindos do Ministério do Turismo e uma contrapartida local, inclusive da iniciativa local, mas é alguma coisa bem recente que foi aprovado agora nessa última quinzena. Mas o que eu venho defendendo também não são necessariamente as práticas da 15.401, mas o que eu venho defendendo também são as possibilidades, né, de práticas sustentáveis alternativas, né, como aquecimento solar com garrafas PET, compostagem, hortas orgânicas, a utilização de material para ecobags, né, que são feitas com material reciclado, o artesanato, o mobiliário local. Então, eu faço também vamos dizer assim, uma demanda, no sentido de que quando nós falamos, eu gosto até de usar o termo práticas sustentáveis, porque quando trabalhamos com práticas sustentáveis, parece que não exige aquele vínculo, né, às certificações mais oficiais, né, de NBRs e que acabam tendo um custo também bastante alto. Né? Nessas pesquisas que eu tenho feito de gestão ambiental, o que eu tenho observado também é que, na parte dos gastos energéticos, já existem, muitas ações de economia de energia.
né? Seja com lâmpadas de baixo custo energético, seja com estímulo ao hóspede para a economia de energia, de controle automático inteligente, fontes alternativas, inclusive, de energia, né? Chuveiros com caldeira a lenha. Então, no espaço rural, a gente percebe muitas dessas práticas, especialmente quando da região serrana. Conscientização de funcionários quanto à economia, do gasto energético, e aí as construções privilegiando a iluminação natural. Essas pesquisas eu só trouxe, né, lembrando, né, de que é possível, então, nós utilizarmos de lareiras para aquecer o ambiente, né, para placas solares, para aquecimento de água, a utilização de central a gás, ou energia eólica, ou serpentinos no fogão a lenha, que também é alguma coisa muito diferente que nós utilizamos no espaço rural, principalmente em locais mais frios. Né? E já observamos, então, a própria pesquisa já apresenta aqui, né, de quanto a pesquisa sobressaiu o uso de lareiras e fogões para aquecer o ambiente e também para aquecer a água. Né? Igual no slide anterior, as lâmpadas de baixo consumo energético e o estímulo para o hóspede, então, economizar energia. E aí eu vou para as minhas considerações finais, né, que já estou com o meu tempo aí esgotado. O que eu, então, reforço é que os espaços rurais são modificados, são transformados a partir da impressão de novos significados, novas perspectivas, né? São novas leituras que nós devemos fazer, precisamos recriar nessas leituras, precisamos buscar práticas ancoradas nessas atividades plurais, né? Nessa multifuncionalidade do espaço rural, e que isso acaba, então, contribuindo para essa nova formatação na retomada do turismo pós-pandemia. Mas que o poder público, né, a iniciativa privada, que é a cadeia produtiva, né, as instituições de ensino e demais representações precisam buscar as melhores oportunidades, aproveitando essas multifuncionalidades, mas se alinhando aos desenvolvimentos, aos objetivos, aos princípios das ODS. A política de turismo precisa ser um documento de ação permanente, né? Que exponha esse direcionamento, as diretrizes, que apresente objetivos atualizados. As nossas cartas, nós temos feito, né, dos movimentos, as instituições voltadas para o turismo rural têm feito muitos movimentos nesse sentido, né, da preocupação de que o setor precisa ser atendido também em suas necessidades, né? O turismo de espaço rural precisa e tem limitações e que ele precisa ser atendido para que ele também possa oferecer as atividades nas atuais circunstâncias de mercado, mas dentro das situações de estruturação legal. Então, o investimento em educação para o turismo é que acaba sendo, para mim, a grande força, né, que deve, então, ser alinhada às propostas de educação ambiental e valorização das ruralidades na perspectiva de uma economia criativa, do empreendedorismo criativo e trabalhos coletivos, como eu já dizia, de grupos criativos, em que pode se estabelecer os atores pluriativos do espaço rural ou esses atores pluriativos do campo. E aí eu encerro e agradeço, extrapolei aí um pouco o meu tempo, mas eu agradeço a organização desse evento, que com certeza está com uma programação que vem atender a essas necessidades do homem do campo, do homem rural, para que ele possa ter melhor qualidade de vida.